Vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao 6, mas durante a exposição nós discorreremos sobre todo o capítulo 4. Capítulo 4, Neemias. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Até aqui, irmãos. Amém. Vamos orar. Deus eterno, a tua palavra foi lida, e agora será proclamada ao coração dos teus filhos. Que o teu Santo Espírito nos ilumine a todos, ó Deus, e que estejamos dispostos em nosso coração a guardar os tesouros da tua palavra e por eles sermos edificados, através da mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Te oramos, ó Deus. Amém. Meus irmãos, quando o povo de Deus é atacado realizando a sua obra, eles precisam de proteção e encorajamento para que o trabalho não cesse. Vou repetir. Quando o povo de Deus é atacado, realizando a sua obra, é necessário que eles sejam protegidos e encorajados para que o trabalho não cesse. Neemias, filho de Acalias, era um judeu do exílio que trabalhava como copeiro do rei persa Artaxerxes. Sua família havia permanecido na região da Pérsia, mesmo após o decreto de Ciro que autorizava o retorno dos judeus a Jerusalém. O livro, como um todo, registra o trabalho de reconstrução ou de restauração dos muros da cidade de Jerusalém, que haviam sido derrubados, destruídos e completamente queimados. Além disso, o livro trata também das várias reformas que foi preciso realizar na cidade, e não apenas naquilo que dizia respeito às edificações, e, portanto, os muros, as portas, as torres, a casa, o templo, mas também reformas sociais e religiosas. Religiosas? Sim, religiosas. Como, por exemplo, através de Esdras e Neemias, o culto foi reinstitucionalizado, conforme Deus havia ordenado na sua palavra. A guarda do sábado voltou a ser observada por todos, além de outras várias situações e reformas que foram necessárias de serem feitas para que Jerusalém voltasse a ser a cidade do grande Deus, do grande Senhor dos exércitos, a cidade de Iavé. Mas observem, irmãos, que, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, o período de reconstrução, esse período de reforma, foi um período também marcado por muita turbulência. Foi um período marcado por perseguição,
foi um período marcado de preconceito e de isolamento, pois, apesar do consentimento e apoio do rei persa, Neemias teve de enfrentar diversas oposições dos povos que haviam se instalado ao redor de Jerusalém, inimigos declarados do Deus de Jacó. O capítulo 4, que lemos então aqui, os 6 primeiros versículos, vai tratar desse momento em que, após iniciarem a reconstrução dos muros, das torres e das portas, Neemias e o povo tiveram que enfrentar a oposição, e não apenas a oposição, mas a perseguição e o escárnio dos seus inimigos. Neemias, neste capítulo, irmãos, nos dá então um vislumbre disso naqueles dias. Uma imagem da luta diária que foi travada após a remoção da desgraça de Israel e que foi incorporada na reconstrução daqueles muros, na reconstrução dos muros de Jerusalém, das portas e de suas torres. Não haviam dias fáceis para eles, irmãos. Essa certamente não era uma tarefa fácil de ser executada, reconstruir os muros. Além de uma tarefa hercúlea e desgastante em todos os aspectos, agora envolvia um outro problema: a ira, a ameaça e a zombaria dos seus inimigos. Sendo assim, eu os convido a voltar à Escritura e observarem aí novamente o que diz o versículo de número 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. O primeiro ponto do sermão dessa manhã diz respeito ao fato de que a vida piedosa consiste em uma guerra constante, porque o inferno se enfurece quando o evangelho do reino avança. Todo aquele, irmãos, que procura viver para a glória de Deus, que busca por maior pureza, que busca por uma vida mais justa, mais pura, digna e agradável diante de Deus, causa furor no inimigo. Causa ódio no inimigo. O texto diz que Sambalate, o horonita, que era também governador de Samaria, ao saber ou ao ouvir as notícias que vinham da parte de Jerusalém acerca da reconstrução dos muros, acerca da edificação da cidade, ao ouvir o que eles estavam ali realizando, arde em ira, se indigna e, ao se indignar, escarnece dos judeus. A ideia aqui é de alguém que está furioso, alguém que, ao receber a notícia, para não transparecer preocupação, desdenha daquilo que está sendo realizado. E por que ele desdenha? Ora, porque ficou claro para ele que a obra de Deus estava avançando, mesmo em meio a todas as dificuldades. Se os irmãos retornarem um pouco no texto, os irmãos vão perceber que Neemias, quando chega diante daquela cidade, ele encontra um cenário muito pior do que aquele que ele imaginou quando ouviu ainda na corte do rei Artaxerxes. Quando ele chega em Jerusalém, o que ele imaginava é muito pior. A realidade não traduzia aquilo que havia sido dito a ele. E o que havia sido dito a ele o levou a sucumbir diante do rei. Sucumbir de tristeza, sucumbir de preocupação. E agora mesmo, em meio a todas aquelas dificuldades e recursos limitados, irmãos, inclusive de mão de obra, e o prazo que é estabelecido para a reconstrução daqueles muros, a obra avança. A obra avança, e avança a passos largos. E quando a obra de Deus avança, irmãos, a passos largos, o inimigo fica furioso.
a restauração de Jerusalém causa profundo ódio nos inimigos. Porque é sempre assim, irmãos. Sempre que a igreja se levanta para uma grande obra, o inferno todo se agita. O mundo se levanta contra. E às vezes até os nossos vizinhos. Todos passam a conspirar contra a obra de Deus. Observem que isso não aconteceu só com Neemias. Isso não aconteceu só com Esdras. Isso aconteceu com Davi. Ora, ao ver que Davi era agraciado por Deus, ao ver que Davi havia sido ungido por Deus, Saul se ira em seu coração. E o que ele faz? Tenta matar Davi. O texto de 1 Samuel, capítulo 18, versículos 7 e 8, diz que as mulheres dançando cantavam e respondiam umas às outras, dizendo: Saul fere os seus milhares, porém Davi, dezenas de milhares. O texto diz que Saul se indigna, irmãos. Ele fica tomado de raiva, de ódio, de inveja pela exaltação do povo para com Davi. 10 milhares deram a Davi, dizia Saul, e a mim apenas milhares. O que falta para ele, senão o reino? Sendo assim, o inimigo furioso rapidamente procura se organizar e atacar. Ele não perde tempo. Observe que Sanbalate rapidamente convoca os povos vizinhos para fazerem um grande cerco. Tobias ao leste, arábios ao sul, e além disso, somava-se a eles ainda os amonitas e os asdoditas. Todos eles se opunham à reconstrução dos muros. Todos eles nutriam algo em comum uns com os outros: o ódio a Israel, o ódio a Jerusalém, o ódio aos eleitos de Deus. Ver o povo de Deus reconstruindo a sua vida, reconstruindo a cidade, reconstruindo o templo, para eles era uma grande ameaça. Como diz Neemias aí no versículo de número 2. Vejam aí. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus, permitir-se-lhes a isto, sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Observem que, assim como Davi havia enfrentado forte oposição para assumir o reino, Neemias também enfrentava forte oposição para reconstruí-lo. O que fez Davi de consoante a Neemias para não se abater, para não se deixar levar pelas zombarias, para não temer as ameaças de ataque dos seus inimigos, mas perseverar na boa obra em obediência à vocação que Deus havia lhe dado. Ora, ele fez o que Davi costumava fazer, e que muitos de nós, irmãos, quando passam por esse mesmo tipo de aflição, por esse mesmo tipo de problema, têm esquecido em nossos dias de fazer, e não há algo que seja novidade para nenhum de nós. O que há é que em nossos dias, muitos de nós estão indispostos a darem crédito a isso que as Escrituras nos ensinam. Em momentos assim, a melhor coisa a se fazer, ou a primeira coisa a se fazer, irmãos, sempre é orar. Então, o que Neemias faz? Ele ora. O que Davi fez? Ele orou. Nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade, nos grandes dilemas que esse homem enfrentou ao longo de todo esse processo, uma coisa marca a vida de Neemias: sua vida de oração. Ele orou, irmãos. Isso me faz lembrar do que dizia Spurgeon, que a oração cria laços de seda
que unem o coração do homem ao coração de Deus. É por meio da oração, irmãos, que desenvolvemos uma intimidade com Deus. E essa é a segunda causa da fúria do inimigo. Perceber que nós estamos nutrindo um relacionamento de proximidade com Deus a cada dia da nossa existência, a cada hora das nossas vidas. Nos aproximamos mais, temos mais intimidade, conhecemos mais, nos relacionamos melhor e comungamos da graça do nosso Deus. E eis então o segundo ponto que quero tratar com os irmãos nessa manhã. Os piedosos sempre, irmãos, vencem o ímpeto dos inimigos através de uma vida íntima com Deus por meio da oração. É por isso, então, que Neemias diz no versículo 3, e estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Agora veja o versículo 4. Ouve, ó nosso Deus. É Neemias orando. Que somos desprezados e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça e dá-os por presa na terra do cativeiro. O inimigo tenta, então, por meio do escárnio, causar temor e insegurança em Neemias, dar descrédito ao trabalho que está sendo executado. Para fazer o quê, irmãos? Qual é a intenção? Ora, quem está responsável pela mão de obra? O próprio povo. Então vamos fazer com que a obra pare, já que o rei não vai mandar parar, vamos colocar terror. E vamos fazer com que o povo desacredite do trabalho. Desacredite. E aí, sendo assim, eles tentam expô-los ao ridículo, para que abandonem os seus propósitos. Caçoar de alguém, irmãos, ridicularizar alguém, faz com que a pessoa se sinta inferior, se sinta um tolo. E o complexo de inferioridade na vida de alguém traz insegurança e desânimo constante na vida destes. Neemias percebe esse risco. Ele vê que esse ataque poderia causar problemas de ordem espiritual. Mas observem que Neemias não procurou fazer nenhum discurso motivacional para o povo. Neemias não reuniu o povo e começou a falar palavras bonitas. Ele não mandou reunir o povo para lhe trazer palavras de confiança. A primeira atitude que ele toma é orar. Aí nos versículos 4 e 5, ele diz, ouve ao nosso Deus que somos tão desprezados e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça e dá-os por presos na terra do cativeiro e não cubras a sua iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Neemias ora, irmãos. Ele pede ao Senhor por justiça. Ele pede que o Senhor o ampare. Ele sabe que a obra que está realizando é da vontade de Deus. E se é da vontade de Deus, se Deus os perdoou e os trouxe de volta para a terra que havia prometido, e se Deus proveu os recursos e os meios para que a obra fosse realizada, nada pode deter aquilo. Então ele leva diante de Deus aqueles que estavam tentando interromper a obra que pertencia ao Senhor, irmãos. Assim, então, ele pede que destrua todos aqueles que intentam contra o Senhor, todos aqueles que querem se colocar no caminho para impedir que a obra avance. E principalmente, que o Senhor haja com justiça sobre aqueles que caçoavam do seu nome. E, meus irmãos, a oração é a coisa mais prática que podemos fazer na crise. O problema é que vivemos uma época em que muitos ditos cristãos dentro das igrejas não têm tido mais o hábito de orar. São orações raquíticas.
Pessoas que oram por 15 segundos já se sentem cansados, sentem que já falaram muito. Que passam horas discutindo outros assuntos. Que passam dias vendo, revendo, falando, comentando sobre coisas pífias. E tem sempre assunto para falar com qualquer outro indivíduo. Até mesmo com quem não tem afinidade ou comunhão. Mas com Deus, muitas vezes, o que tem para dizer ao Senhor não passa de 1 minuto. Quantos crentes, irmãos, têm se acostumado a orar em 2 ocasiões na vida? No domingo, quando estão na igreja, ou quando passam por alguma tribulação. Porque se não for assim, não oram. Às vezes, quando a gente visita famílias com problema, a gente escuta esse tipo de parafrasear aqui, testemunho. Porque é triste, irmãos. O irmão tem feito seu devocional diariamente? Pastor, eu me esqueço todos os dias. Eu preciso melhorar mesmo, que sabe como é? A vida é muito corrida. Nós cantamos hoje aqui, não foi? No Salmo 90. Ou melhor, vamos cantar. Realmente a vida é muito corrida. 70 anos se passam rápido demais. Mas se em 70 anos você não tiver tempo para Deus, quando você terá, irmão? Neemias orava. Davi orava. Abraão orava. Você pegar o texto lá de Hebreus, a galeria dos heróis da fé, e olhar para cada um daqueles homens, você vai ver homens que oravam constantemente. Homens que, quando estavam diante de dilemas ou que precisavam tomar decisões que eram difíceis e complicadas, recorriam primeiro ao Senhor. Homens que, nas suas necessidades, nas suas dificuldades, nas perseguições, nas tristezas, estavam sempre diante do Senhor em oração. Mas hoje, todo e qualquer problema, a maioria de nós, a primeira coisa que tem a fazer é procurar por um psicólogo. É procurar por um amigo. Esses homens não tinham receio de se debruçar em oração diante de Deus. Ora, quantas vezes nós não lemos nos Salmos, principalmente aqueles que foram compostos por Davi, e vemos Davi clamar ao Senhor: ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Quer fosse nos momentos de perseguição dos seus inimigos, quer fosse arrependido por causa de algum pecado, quer fosse por uma tristeza na alma, por que te abates, ó minha alma? Davi está sempre em oração diante do Senhor. Jesus, da mesma forma, constantemente, o Senhor Jesus orava. É só nós lermos os evangelhos, irmãos. Nós vamos ver o tempo todo, Jesus pregava, Jesus ensinava, Jesus fazia sinais e prodígios e saía para orar, subia o monte para orar. E Jesus se retirou do meio dos céus para orar, para orar, para orar. E nós não queremos mais orar. As reuniões de oração são praticamente vazias na maioria das igrejas. Na grande maioria, e nas que não são, não é porque estão indo para orar, tem outra coisa que os levam lá.
A oração de Jesus era tão piedosa, irmãos, e tão diferente, que os próprios discípulos olhavam para o mestre orando e diziam: nós não sabemos orar, olha como ele ora. Jesus, então, os ensina e dá o testemunho que, antes de qualquer coisa, eles deveriam ter uma vida de oração. Porque nos momentos mais difíceis das nossas vidas, irmãos, nos momentos de maior aflição, nos momentos de angústia, é na oração nós encontraremos o consolo. Que olha para Jesus. Naquela última noite em que ele ceiou com seus discípulos, todos olharam para ele e viram que havia algo diferente no mestre. Lucas vai falar acerca disso. Havia algo diferente no mestre. Ele estava atônito, ele estava aflito, ele estava diferente, estava esquisito. Depois da ceia, o que acontece com eles? Eles vão para o jardim do Getsêmani. E vão para o jardim do Getsêmani para quê, irmãos? Jesus os leva para lá para quê, irmãos? Porque no momento de maior angústia, no momento de maior aflição, do seu ministério e da sua vida aqui, nesse mundo, nessa terra, no momento de maior dor, no momento de maior angústia, Jesus foi orar. Foi o que ele fez. Orar, irmãos. Orar. Orar. Diante do cálice, da ira do Deus eterno que ele teria que tomar. Mateus diz que ele se prostra com o seu rosto, orando, dizendo: Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Porque a oração nos capacita a dar vazão ao que sentimos e nos capacita também a olhar o problema da perspectiva de Deus. A oração é parte imprescindível da vida de todo homem, de toda mulher piedosa, irmãos. A oração é como as vestes das nossas almas. No entanto, após toda a oração, é necessário ação. Porque a oração não anula a necessidade da atividade. Quando oramos, nossa ira, os nossos ressentimentos se dissipam, se desfazem. E então assim nós podemos pensar em uma solução para combater as investidas dos nossos inimigos. E foi justamente o que fez Neemias após orar. Ele recobra o ânimo, ele é novamente cheio de disposição. Porque vejam aí o que ele diz no versículo 9. Ele diz: porém, nós oramos ao nosso Deus. Em meio a todas as dificuldades, em meio à trama dos inimigos, em meio a todos os problemas de um povo preguiçoso muitas vezes, covarde muitas vezes. É só olhar para a história de Israel que os irmãos vão ver o que eu estou dizendo. Neemias ora. E depois que ora, vejam aí, ele diz: porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles. Orou e depois agiu. Orou e depois agiu. Pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Nós não fomos chamados para contar os inimigos que temos, e nem temê-los. Fomos chamados para fazer a obra de Deus, irmãos, apesar das dificuldades que aparecem no nosso dia a dia, no caminho. Se nos concentrarmos no Senhor e na obra que Ele nos entregou, nós não teremos tempo para sermos distraídos. Porque enquanto aqui estivermos, o inimigo investirá contra a boa obra que foi iniciada em nós. Ele não vai cessar de investir. Assim, Neemias teve que convocar o povo para ficar atento, preparado para a batalha iminente. Chamou o povo para vigiar constantemente, para não dar brecha,
se preparar para o combate. A vida piedosa, irmãos, é um grande motivo da ira do inimigo. E aqui nós chegamos à terceira razão, ou terceiro ponto do sermão dessa manhã. Não podemos nos esquecer que a nossa proteção está em o Senhor Jesus. Cristo é quem protege seu povo. Cristo é quem faz avançar a obra. Versículos 7 e 8. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os árabes, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Os inimigos procuraram, então, atacar Neemias e o povo. E fizeram isso de várias formas. Escárnio público, confusão e agora a ameaça de um ataque físico. A confusão plantada pelos inimigos por meio de boatos e fofocas visava desanimar e desestabilizar o povo. Essa confusão fez com que vários factoides ou várias fake news circulassem no meio do povo em Jerusalém, desestabilizando aqueles que eram mais fracos e que estavam se empenhando na obra. E essa é uma velha estratégia do inimigo para então proceder com um ataque fulminante aos desatentos, aos preocupados com outras coisas. Numa linguagem mais de nossos dias, aos não focados. Um ataque relâmpago em meio a uma situação como essa, irmãos, colocaria todos os esforços daqueles homens por terra. Eles matariam todos os judeus e conseguiriam seu maior intento, paralisariam as obras de reforma. Diante da situação, então, Neemias convoca o povo a ficar vigilante. E passam a trabalhar com as ferramentas em uma mão para a reconstrução dos muros, para a reconstrução das torres, para a reconstrução das portas, e na outra mão, armas, espadas. De dia e de noite eles se alternavam, vigiando e trabalhando. E essa foi a maior defesa de suas vidas, de suas casas e da obra de Deus, irmãos. Porque se não vigiassem, a derrota seria certa. É por isso então que ele vai dizer, nos versículos 8 e 9, que acabamos de ler, que teve que colocar guardas dia e noite. Então, observem o cenário, irmãos, em que aquele povo estava. Um cenário de cansaço físico, um cenário de cansaço mental, sem forças, em meio aos escombros, com inimigos ao seu derredor, com ameaças constantes, tendo que lidar com falsos boatos. E a conclusão para isso está muito clara no versículo 10. Vejam aí o que diz o versículo 10. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Dwight Moody dizia que o maior obstáculo de uma obra são os obreiros. Um povo desanimado sempre olha para as circunstâncias, sempre olha para as dificuldades, sempre olha para os problemas, ao invés de olhar para Cristo. Preferem ouvir ou dar ouvidos à voz do inimigo a dar ouvidos à voz de Deus. A fofoca, a boataria certamente minaria a força da obra e iria paralisá-la. Os que moravam fora da cidade, próximo aos inimigos, traziam comentários assustadores que os espalhavam por meio do povo. Vamos ver mais à frente, depois de um tempo, deixou de ser apenas ameaça de ataque, ameaça de perseguição e escárnio, e depois passou a ser ameaça de amizade.
Veja aí o que ele diz nos versículos 11 e 12. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares tornarão contra nós. Meus irmãos, nós não somos chamados a vigiar apenas durante o dia, apenas durante a tarde. Nós somos chamados a vigiar a todo momento. O Senhor Jesus, em Marcos 13:37, ordena que sejamos vigilantes. Em uma guerra, precisamos nos manter vigilantes. Em uma guerra, precisamos nos manter atentos a qualquer movimentação que venha nos colocar em risco, que venha trazer risco ao nosso acampamento. Porque numa guerra, os inimigos estão sempre procurando uma brecha para nos atingir, para nos destruir. E neste aspecto, irmãos, não apenas os problemas exteriores se tornam razão de nossas preocupações, mas também os problemas interiores, o chamado fogo amigo. E os problemas internos são ainda maiores que os problemas externos. E que problemas internos seriam esses que poderiam paralisar a obra? A fofoca, a maledicência e a inveja. Boatos, irmãos, são setas dos inimigos, setas do diabo. Onde prospera a fofoca, a boataria, a maledicência, a obra de Deus paralisa. E paralisa, irmãos, eu vou lhe dizer, como juízo. Mas Neemias passou por esse problema. E ele age diante disso de uma forma singular. Veja aí no versículo 14 o que ele diz. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais. Lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Observem a solução de Neemias. 3 formas, 3 atitudes ele tomou, 3 estratégias importantes. Primeiro, ele os repreende, dizendo: não tem mais. Nós temos o Deus, Criador dos céus e da terra, sobre nós, olhando e velando por nós. Ele é quem cuida de nós. Em segundo lugar, ele diz: não se esqueçam disso. Quando estiverem aterrorizados ou atemorizados com os problemas, lembrem-se de quem está acima de nós. E em terceiro lugar, pelejem, batalhem, lutem, não temam. Ele certamente nos dará a vitória. Ora, nós lemos hoje aqui, no Novo Testamento, Jesus dizer para os discípulos o quê? No mundo tereis aflição, mas tende ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Ora, se ele venceu, estando nós nele, nós também venceremos. Então, Neemias incita o povo a lutar, se necessário, para defender a obra de Deus, para não pará-la, porque Deus estava com eles. E, meus irmãos, quando temos atitude, coragem e, acima de tudo, confiança no Senhor, sabe o que acontece? O inimigo, com toda a sua valentia, recua. Olha o que aconteceu aí nos versículos 15 ao 18. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhava na obra e metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada, cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Olha o que acontece.
todos eles continuam juntos, unidos, reunidos com um mesmo propósito, para defender uma mesma causa. Uma causa que envolvia não apenas a cidade, irmãos, mas também os seus lares, as vidas de cada um dos que estavam ali. Olha como eles passaram a agir, trabalhando e vigiando. Qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de perigo para ser repelido. Neemias então conclui aí, vejam aí, versículo de número 23. Diz assim: e nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um tinha suas armas e água. Assim como Davi e Neemias lutaram, irmãos, cada um em suas proporções, contra os inimigos do reino de Deus, também devem lutar. Nós devemos lutar. Mas a nossa luta não é para a conquista, mas sim a preservação e propagação do reino vitorioso de Deus e a coroa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa luta, meus queridos irmãos, não é realizada com armas físicas, pois como diz Paulo em Efésios 6 e versículo 12, não estamos lutando contra carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades, contra o príncipe das trevas, contra as hostes espirituais da maldade. Nossa luta é contra o engano, nossa luta é contra a mentira, nossa luta é contra a prostituição, a lascívia, o escárnio, a maldade, a ganância, a iniquidade, a impiedade, o ódio, a ira desmedida e impiedosa. É contra o falso ensino, o culto não ordenado, a piedade legalista e a justiça autoconcebida. A nossa luta é em favor do Evangelho, em favor da graça, em favor do amor de Cristo e principalmente a glória de Deus. A glória de Deus. E isso, irmãos, não é possível. Essa batalha não é possível de ser disputada se não tivermos o Espírito Santo. Mas se o temos, não podemos desistir. Não podemos parar. Temos que perseverar com fé. Uma vida de oração, uma vida de comunhão, defendendo a Cristo, sua coroa, seu evangelho, sua igreja, nossa casa, nossa família, nossa fé. Sabendo que aquele que vai à nossa frente não perde batalha. Jesus, nosso Salvador bendito. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Vamos orar?